Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 27 de março de 2023. Lula está contrariado, mentalmente desequilibrado, uma fera. É o que noticiou Fábio Weingarten, ex-coordenador de comunicação do governo do presidente Bolsonaro, em seu Twitter ontem à noite, falando sobre uma crise de descontrole e forte gritaria numa reunião de Lula com seus ministros no domingo à noite no Palácio da Alvorada. O que está acontecendo com Lula? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Pessoal, se vocês estão assistindo este vídeo ainda na segunda-feira, no final da tarde, saibam que hoje, dia 27, às 20 horas, eu vou fazer uma live com o economista e empresário do mercado financeiro Bruno Musa. Bruno esteve recentemente em Cuba, na Venezuela. Vamos falar sobre essas duas experiências dele nos paraísos socialistas e sobre a crise do mercado bancário internacional. Quero agradecer também a vocês que têm doado pelo Pix e pela conta bancária do canal. As doações melhoraram bastante nos últimos dias, mas eu dependo da sua doação mensal para continuar o trabalho que eu faço aqui há quase 3 anos, entregando a você informação e análise independente. O mês está terminando. Se você puder pingar o seu Pix ainda antes do fim do mês, eu agradeço. Muito bem, gente. Eu já comentei isso aqui, as explicações sobre o desequilíbrio do Lula estão no meu vídeo publicado ontem. No vídeo de hoje eu vou tratar dos impasses que fazem com que Lula perca o controle emocional. O primeiro deles é um impasse interno ao governo em torno do tal do arcabouço fiscal. Já se passaram quase 2 semanas de que Haddad entregou a Lula o tal do arcabouço fiscal, que é a fórmula econômica segundo a qual o governo iria substituir o teto de gastos por uma outra solução que permita a Lula gastar sem ultrapassar os limites da responsabilidade fiscal. Lula não gostou do que recebeu, mandou Haddad conversar com o PT e com economistas e adiar a entrega do tal do arcabouço fiscal para a opinião pública e para o Congresso para depois da sua viagem à China. Com o cancelamento da viagem à China, vai ter que solucionar o problema agora. Esse impasse é um impasse entre Haddad e o PT, entre Lula e o mercado. Embora o tal do arcabouço fiscal ainda seja desconhecido nos seus detalhes por todo mundo, exceto por Lula e por Haddad e sua equipe, o fato é que a imprensa e a turma que fez o L no mercado está torcendo por Haddad contra Lula e contra o PT. Acontece que Lula quer porque quer gastar. Ele acredita, e o PT acreditam, que o Estado é a locomotiva do desenvolvimento e, portanto, acham que o dinheiro que está lá nos cofres do Estado caiu do céu, quando, na verdade, ele saiu do bolso do pagador de impostos. E não há outra maneira de o Estado gastar mais a não ser metendo a mão no bolso do pagador de impostos. A reforma tributária que Lula está propondo e que aumenta impostos dificilmente vai sair. E este é um impasse paralisante que coloca Lula e o PT contra Haddad e contra o mercado. Lula está encontrando uma barreira de resistência em operadores de mercado e na turma da imprensa que fez o L, esperando que Lula fosse mais um Alckmin do que Lula como Lula é. Lula está contrariado porque o mercado e a mídia não aceitam a sua intenção de gastar. Mas este não é o único problema de Lula. Lula tem um problema com o Congresso Nacional. Criou-se um conflito forte entre Arthur Lira e Pacheco em torno da tramitação das medidas provisórias. A regra diz que as medidas provisórias chegam no Congresso e devem ser analisadas por comissões mistas de senadores e deputados antes de serem avaliadas pelo plenário. Acontece que na pandemia foi aberta uma exceção, dada a necessidade de acelerar o processamento das decisões decorrentes da necessidade de socorrer a população do ponto de vista da crise sanitária e do ponto de vista da crise econômica. Nessa oportunidade, as medidas provisórias passaram a tramitar direto no plenário, entrando no Congresso pela Câmara.
Acontece que Arthur Lira não quer perder este poder e insiste que esse novo rito inaugurado com a pandemia persista. Já Pacheco discorda de Lira e quer retornar ao antigo rito, que é o que diz a lei, em que as medidas provisórias devem tramitar, sendo analisadas primeiro pelas comissões mistas de senadores e deputados. A briga está feia e Lula não sabe de que lado fica. Tem Pacheco como um semi-aliado, mas depende sobremaneira de Lira para que as coisas avancem no Congresso. A imprensa emite sinais trocados, ora dizendo que Lula se acertou com Lira, ora dizendo que Lula se acertou com Pacheco. O fato é que se Pacheco e Lira não entrarem em acordo, Lula queima o filme, ou com um ou com outro. A situação do governo no Senado até agora era mais tranquila do que na Câmara, razão pela qual a imprensa noticiou que talvez Lula fosse agradar Lira, mas se o fizesse desagradaria Pacheco. Difícil de imaginar uma solução para esse impasse que não aconteça por acordo entre os dois presidentes das duas casas legislativas. Lira teria chamado uma reunião na tarde de hoje com Pacheco para discutir uma solução, mas o fato é que enquanto a solução não vem, o governo está paralisado. Paralisado não só por isso, na verdade, o governo do Lula não apresentou nada de novo. Estamos chegando próximos dos 100 dias de mandato, que é um período em que os governantes aproveitam a sua força política para implementar medidas de mais difícil aprovação, e Lula sequer conseguiu comprovar que tem maioria simples no Congresso. Há cerca de 40 medidas provisórias travadas por esse conflito entre Lira e Pacheco, 11 das quais foram editadas pelo próprio Lula nos primeiros dias de governo e vão caducar se não forem aprovados. Para vocês terem uma ideia, uma delas é o Bolsa Família de R$600. Os programas que Lula tem anunciado são todos recauchutagem de programas do primeiro governo Lula, do segundo governo Lula e que já não deram certo. O Pronace, por exemplo, que é um programa da área de segurança pública, em vez de investir na polícia, em aparelhamento, equipamentos e treinamento da polícia, bota dinheiro em ONGs nas favelas. Parece mais um pagamento de prestação de serviço eleitoral para os amigos do PT. Um outro programa recentemente recriado por Lula é um programa de compra e distribuição de alimentos. O jornal Gazeta do Povo noticiou que este programa no passado foi caracterizado por desvios e corrupção da grossa. E o terceiro programa é o Bolsa Família de R$600, que não é novidade nenhuma, afinal de contas, o presidente Bolsonaro já vinha pagando o Auxílio Brasil de R$600. Fora esses três programas recauchutados, nada se sabe de novo. A grande novidade que o Lula tinha preparado para anunciar antes dos seus 100 dias de governo era a viagem à China. Várias notícias tinham sido preparadas para uma sequência de anúncios que permitiria a Lula salvar os seus 100 primeiros dias de governo. Acontece que a viagem foi cancelada por uma providencial pneumonia. Ocorre que Lula recebeu o recado dos americanos e dos europeus, fortemente descontentes com a aproximação de Lula com a China e com a Rússia. Há uma disputa de poder na arena global, com a China tendo como meta substituir os Estados Unidos na liderança econômica, política e militar do mundo até 2050. E europeus e americanos não querem ver o Brasil aliado ao gigante oriental. Há fortes razões para crer que essa providencial pneumonia de Lula tenha sido providenciada para que ele possa equacionar uma solução para os seus impasses internos em torno do arcabouço fiscal, em torno da briga de Lira com Pacheco e também recuar da sua intenção de ir à China e repactuar com americanos e europeus uma solução para essa pretendida aproximação com a aliança da Rússia e a China. O fato é que a realidade está contestando fortemente Lula. E Lula
tendo os problemas de natureza psicológica que eu citei aqui no vídeo de ontem, encontra-se fortemente contrariado por problemas cuja solução não depende só dele. Lula talvez tenha imaginado que chegou ao poder pelos próprios méritos e que encontraria dessa vez as mesmas facilidades que encontrou em 2002, quando se elegeu presidente a primeira vez, naquela vez sim, pelos seus próprios méritos. Dessa vez, como eu tenho dito e repetido aqui, Lula não ganhou a eleição. Lula foi posto lá por gente que tinha como único objetivo tirar o presidente Bolsonaro. Portanto, a força dele não decorre das próprias armas, mas dos favores e do apoio de terceiros. E o apoio de terceiros começou a sangrar. Lula queimou o filme nesse episódio envolvendo Moro, está se desgastando fortemente diante da incapacidade de equacionar uma solução para a formação da sua base de apoio no Congresso Nacional e agora arrumou mais uma encrenca, aliás, uma baita encrenca, metendo-se no meio de um conflito entre Estados Unidos e Europa, por um lado, e China e Rússia pelo outro. E aí, Lula, como é que pretende sair dessa? Gritar não resolve. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meu comentário diário no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se que o vídeo está terminando logo depois da vinheta. Abre o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix aí, ajuda o canal a crescer, ajude o canal a manter o equilíbrio entre receitas e despesas, porque afinal já fazem quase 3 anos que eu entrego a você aqui informação e análise independente, comprometida com ideias liberais, valores conservadores, um Brasil livre, próspero, verde e amarelo, em ordem e progresso. Agradeço também se você puder continuar contribuindo com o compartilhamento dos meus vídeos, chamando amigos, colegas, parentes para vir assistir o canal e levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. Amanhã tem mais. Olá, amigos e seguidores do canal Dextra. Ultrapassamos a marca de 100 mil seguidores no final de 2022 e agora estamos implementando novidades. A última novidade é a criação do clube de membros do canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você terá acesso a conteúdos exclusivos, 4 lives mensais, com direito a perguntas e respostas para aprofundar e esclarecer aquilo que você gostaria de entender melhor no cenário político brasileiro e internacional. Um detalhe, o botão Seja Membro não aparece para quem tem iPhone. Então, se você tem um telefone da Apple, entre no site através do seu navegador no computador e clique no botão Seja Membro. Aos usuários de outros sistemas operacionais, o botão Seja Membro aparece normalmente. Conto com vocês, apareçam lá no clube de membros do canal Dextra.